Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que, na educação do Espírito à luz do Consolador, estamos estudando o egoísmo, o orgulho, as causas, os efeitos, os meios de destruí-los, colocados por Allan Kardec. E o texto que estamos trazendo para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, está no livro Obras Póstumas, em que Kardec nos estabelece um roteiro para, digamos, um roteiro, porque ele vai discorrendo sobre o tema, nos mostrando o quanto devemos trabalhar e vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e vai desenvolvendo o tema, mostrando que, na medida em que formos domando esses sentimentos nocivos, nós, como humanidade, aprenderemos a nos querer bem, a não termos ali aqueles desejos de conseguir o que tanto almejamos, prejudicando ao outro. Então tudo isso fará parte e faz parte de um trabalho íntimo de cada um, e na medida que a humanidade vai entendendo melhor os ensinamentos das leis divinas que nos regem, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, expressando ali o pensamento, a vontade de Deus, compreendendo isso, e a doutrina dos espíritos ou doutrina espírita vem justamente nos ajudar nessa compreensão, na medida em que nos coloca claramente a lei da reencarnação, e portanto com a lei da reencarnação sabemos que mesmo hoje, se desfrutamos de uma situação que consideramos privilegiada, sabemos, pela lei da reencarnação, sabemos que estamos tendo essa oportunidade nesta encarnação, mas que não só a qualquer momento isso pode mudar, né? Porque isso é fato, nós sabemos, mas também muda-se a cada encarnação, dependendo da necessidade, dependendo do aprendizado necessário. Então, este conhecimento vai desenvolvendo o sentimento de igualdade, nos sentindo todos filhos do mesmo Pai, fraternidade, portanto, sentindo esse estender desse sentimento de irmãos diante de Deus, que nos coloca no palco da vida para irmos ali palmilhando e vencendo as nossas dificuldades e trazendo à tona a luz que brilha em cada um de nós, porque somos criação divina. E tudo isso, então, Kardec vai discorrendo nesses temas. Paramos justamente quando ele dizia que o Espiritismo proclama uma fé robusta porque se firma na experiência e nos fatos, dá as provas palpáveis da imortalidade e nos ensina de onde ela vem, para onde vai e por que está na Terra. E finalmente fixa as nossas ideias a respeito do futuro. Então, o estudo, a compreensão da doutrina dos espíritos nos descortina esse entendimento. E continuando então, uma vez encaminhados por esta larga via, não daremos mais ao orgulho e ao egoísmo o pasto que os alimenta, resultando daí o seu aniquilamento progressivo e a modificação de todos os laços sociais pela caridade e pela fraternidade bem compreendidas. Vamos dar uma paradinha? Porque podemos nos lembrar agora de Saulo, que se transformou em Paulo, né?
Há um dado momento em que ele, nas epístolas dirigidas a Gálatas, epístolas são cartas, né? E nós sabemos que Paulo escrevia cartas, né? Para as regiões pelas quais ele passava e fundava ali um grupo de estudos dos ensinamentos de Jesus. Então ele fincava ali um grupo e que ele chamava de igreja, né? Que era essa reunião de pessoas que acorriam para aquele espaço e ali estudavam o Evangelho de Jesus. Essa foi a grande tarefa de Paulo, andando como ninguém por essas terras do nosso planeta, para fincar onde ele pôde essa reunião de pessoas que estudavam o Evangelho e se preparavam para proclamar a divulgação do Evangelho. Então, se nós pensarmos em Paulo, quando ele escreve uma carta a Gálatas, ele fala: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. E aí não foi nenhuma colocação, como que eu diria, nem sei que termo usar, né? Uma colocação de presunção, absolutamente. É que em dado momento, nessa peregrinação, né? Nesse caminho árduo de espinhos que ele optou, que ele escolheu, que ele aceitou palmilhar, depois de como Saulo, a entrada de Damasco, a caminho de Damasco, quando ele tem aquela visão de Jesus, e passa por todo aquele processo de modificação, de introspecção, de mudança, e nasce ali aquele Paulo forte, que amou ao Cristo como ninguém e foi ali divulgando os seus ensinamentos. O que ele disse, na verdade, significa: não é mais o Saulo que está em mim, nem tampouco Paulo, agora é o Cristo. O que ele quis dizer? Que ele havia vencido, abafado o ego. Então não era mais o Paulo, nem mais o Paulo, porque poderia ser o Paulo que já estava um grande homem, né? Mas ele se sente nesse patamar de o Cristo viver nele. E o que significa isso? Refletir a boa nova, viver a boa nova. Esse é o caminho de todos nós. Paulo se sentiu alcançando esse caminho naquele momento em que ele revela esse sentimento que ele teve. Mas esse é um caminho que será palmilhado por todos nós. Um dia estaremos num estado de plenitude que ele alcançou, em que nos identificaremos tanto com Cristo, com Jesus, né? E vejam, ele nem falou Jesus, o encarnado, né? Que ele encontrou no caminho, ele falou o Cristo planetário, o Cristo criador do nosso planeta, o Cristo nosso mestre. Então, dá para nós entendermos perfeitamente o que seja o trabalho árduo de vencer o egoísmo, o orgulho. É vencer o nosso ego. Não vencer o nosso ego, abafando o nosso ego, como podemos às vezes interpretar, né? Na verdade, com os estudos de Joana de Ângeles dentro da psicologia, nós vemos que o ego é muito importante para o homem na carne. O ego é o homem na carne. E precisamos ter um instrumento para estarmos na carne. Então, o ego, quando ele não nos domina, ele é um instrumento valioso de crescimento e de sublimação. Então, ele não pode ser desprezado, porque ele é importante. O que ele precisa
é não nos dominar. Mas Paulo, no patamar de Paulo, ele sentia-se tão identificado com o pensamento do Cristo que as coisas materiais para ele já não faziam sentido. Ele se utilizava assim das coisas materiais, óbvio, porque ele tinha que se alimentar, ele estava ali junto de todos, né? Ele convivia com encarnados também, né? Então, evidentemente que ele fazia parte do mundo, né? Mas bastava-lhe a nutrição do corpo físico. Em cada lugar que ele chegava, ele montava o seu tear, porque ele era tecelão. Ele montava, todo judeu tem uma profissão, né? Ele montava o seu tear. E além da profissão lá, né, de senhor da lei, tudo aquilo, né? Mas algo assim, de profissão mesmo, como a gente entende, né? Um ofício. Então, em cada local que ele chegava, ele montava o seu tear. E com isso ele provia ali as suas necessidades. E isso lhe bastava, porque a vida dele era para o Cristo, era vivendo Cristo nele, né? É uma grande inspiração para que nós, mesmo na nossa condição, ainda necessitando de tantas outras coisas que compõem as nossas vidas e que fazem parte, né? Mas é muito importante que nós, pouco a pouco, domemos o nosso ego, dando a ele a importância que lhe cabe. Né? Aos poucos vamos entender que é uma importância muito grande, mas é a importância devida. Mas vamos lá. Então, pode dar-se essa modificação de chofre? Então, essa modificação pode ser tão rapidamente como foi para Saulo, por exemplo? Para nós é muito difícil, né? Saulo era um espírito que trazia bagagem, porque ninguém muda desta forma. Ele trazia bagagem e se encontrava enseguecido pela sua crença, né? Achando que o que fazia era o certo, o correto. Mas trazia bagagem, porque quando ele encontra Jesus, ele reconhece ali o Cristo, ele reconhece Jesus, desvenda um conhecimento que ele já trazia. E nós estamos, nessa caminhada, né? Então, evidentemente que temos que entender que nós não vamos mudar de chofre, mas podemos, dia a dia, irmos dando passos. E o texto continua. Não, isso é impossível, pois nada vai de um salto na natureza. A saúde não volta subitamente, e entre a moléstia e a cura, há sempre a convalescença. E nós temos a coragem de, uma vez descoberto o caminho que devemos palmilhar, as renúncias que devemos fazer, nós temos a coragem de fecharmos-nos em nós mesmos para uma introspecção, como fez Saulo no deserto, em que ele fica por 3 anos meditando para nascer nele o homem novo? Nós temos essa coragem? Provavelmente não. Então vamos seguir como a natureza, que não dá salto, mas com muita eficiência podemos operar grandes coisas, grandes mudanças, com muita determinação, desde que estejamos nos sentindo propensos a isso, desde que o nosso coração já esteja nos apontando para essa mudança. É uma questão de cada um de nós. É uma questão, mas para isso nós temos que buscar essa introspecção. Não no deserto,
mas no silêncio da oficina dos nossos pensamentos. É preciso que busquemos esse silêncio e ouvir o que a nossa alma nos pede. O que ela está pedindo? Porque antes de estarmos encarnados, tudo se definiu. A programação para o bem foi definida. Com a nossa participação, com as nossas escolhas, aí está o livre-arbítrio. Com a orientação, né, com as dicas, digamos assim, com os conselhos desses espíritos amorosos que nos ajudaram a compor da melhor forma a nossa encarnação. Só que encarnamos e muitas vezes fechamos os ouvidos e os olhos. Por isso a necessidade de buscarmos o silêncio para ouvirmos a nossa alma. E Kardec vai. E ele diz: o homem não pode instantaneamente mudar de sentimentos e elevar os olhos da terra ao céu. O infinito deslumbra-o e confunde-o. Precisa de tempo para assimilar as novas ideias. O Espiritismo é, sem contestação, o elemento mais potente de moralização, porque dilui os fundamentos do egoísmo e do orgulho, dando sólido fundamento à moral, faz milagres de conversão. Então, o Espiritismo, ele tem, né, o dom de trabalhar os nossos sentimentos, desde que nós o busquemos, desde que nós o vivamos. E o que é o Espiritismo? É o Consolador. E o que é o Consolador? É a bênção da volta de Jesus, clarificando os seus ensinamentos que ainda não alcançamos. Então, esta compreensão mais profunda vai diluir o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nos abrindo para essas novas ideias. Não são ainda, é certo, senão curas individuais e quase sempre parciais, mas o que ele produz nos indivíduos é prenúncio do que produzirá um dia nas massas populares. Então essa verdade, ela não ficará represada naqueles, podemos dizer, até poucos diante da população da Terra, né? Daqueles poucos que buscam esse conhecimento. Ela chegará a todos. Não como uma religião, porque o Espiritismo não tem a pretensão de ser a religião de todos, mas sim clarear o entendimento de todos. Cada um buscará a Deus dentro da forma como lhe agrada, como lhe alcança mais profundamente. Mas quando todos tiverem o conhecimento dos pontos básicos que regem as leis divinas, sem as deturpações que muitas das religiões abafam, escondem, né? É claro que essa verdade alcançará todos os corações e, alcançando, trará as mudanças necessárias. Muitos podem perguntar: por que sabendo e sabemos que muitos padres, e podemos estender a muitos que estão na igreja, em postos, né, mais ali expressivos, né, que compõem o clero, enfim, muitos têm esse conhecimento. Tanto que nós sabemos, né, a história nos conta, e se nos conta do passado, o presente continua, que muitos ligados à igreja se reúnem em sessões mediúnicas e acabam tendo contato, com essa comunicação, mas eles não podem
eles não podem, de chofre, levar esses conhecimentos como dizendo: essa verdade se clareou para nós, a partir de agora vamos entender assim. Não pode. Isso não pode, porque levaria muitos à descrença. O efeito não seria positivo. Muitos se sentiriam sem chão. Diante daquela fé que sentem tão profunda, se sentiriam sem chão. Então, o objetivo, o resultado não seria benéfico. Portanto, entendemos perfeitamente que essa verdade, ela partirá de cada um. Cada um vai aos poucos assimilando essa verdade. As potencialidades do sexto sentido, elas vão se acentuando nas criaturas. E na medida em que elas se acentuarem nas criaturas, é natural que muitas coisas ficarão mais assim evidentes. E com isso, cada um já vai compondo um entendimento. Então, quando tudo vier de uma forma clara, uma mudança muito natural, todos estarão preparados, porque partirá dos corações. E a ciência terá um papel fundamental nisso. Porque no momento em que esses corações todos estiverem mais propensos, mais preparados, começarão a dar mais atenção à ciência. E a ciência, ela vem apontando muitas e muitas coisas. É que nós homens caminhamos tão distraídos e desconsideramos tantas coisas, mas aquele que está atento vai se chegar à verdade pela ciência. Cada um chegará por uma porta, mas essa porta conduzirá a esse clarear do entendimento. Mas voltemos ao texto. Não pode, então, é uma cura, né, como ele fala, individual, mas que aos poucos, né, produz nos indivíduos o prenúncio que produzirá um dia nas massas populares. Não pode de uma vez arrancar toda a erva daninha, mas dá a fé, que é boa semente e que não precisa senão de tempo para germinar e frutificar. Eis porque ainda não são todos perfeitos. Ele encontrou o homem no meio da vida, no ardor das paixões, na força dos preconceitos, e se em tais condições tem operado prodígios, como não operará quando tomar no berço, virgem de todas as impressões maléficas, quando lhe der com o leite a caridade e o acalentar com a fraternidade, quando, enfim, uma geração inteira vier alimentada por ideias que a razão fortificará em vez de debilitar? Então, quantos de nós, ou podemos até afirmar, não podemos afirmar todos, porque tem pessoas muito preparadas, encarnadas entre nós, mas nós vamos estagiar, né? Mais dia menos dia, estaremos no plano espiritual, estagiando, nos fortalecendo, para voltar com uma fé mais revigorada, uma fé que já foi despontando enquanto aqui estamos, e no plano espiritual, com uma visão mais ampla, nos prepararemos para uma volta mais expressiva, com uma fé mais expressiva que nos alcançará desde a infância. E encontraremos um lar que fortalecerá essa fé. Então, é um processo dentro da modificação de cada um, que se retemperando no plano espiritual, retornará em melhores condições. Porque sabemos que todos aqueles que focarem o bem retornarão à Terra. O desejo do bem, embora ainda trazendo dificuldades, mas o desejo do bem sendo a nossa diretriz,
configurará um passaporte para o retorno à Terra quando ela for palco de tempos melhores. E vamos lá. Se o império dessas ideias, que serão mandamentos da fé racional para todos, o progresso limpando a estrada de egoísmo e orgulho, penetrará nas instituições que reformarão a si mesmas. Então, conforme o homem for se reformando, as instituições naturalmente serão reformadas. E a humanidade caminhará rapidamente para os destinos que lhes são prometidos na Terra, enquanto não chega a hora de alcançar o céu. Não veremos mais instituições, não veremos mais tanta canalização de dinheiro, de recursos, alimentando festividades em que leva pessoas a viver a pseudo-alegria de um carnaval, a falsa ilusão de considerar-se uma estrela. Então, em tempos melhores, isso não se dará, porque recursos canalizados para algo que faz tão mal a esses que sonham, e passado tudo caem na triste realidade da pseudo-alegria que se enganaram que estavam sentindo, isso leva a uma frustração muito grande. E não deveria ser aplaudida, nem fomentada, nem patrocinada, né? Os recursos deveriam ser canalizados para aquilo que verdadeiramente necessita. E basta olhar para o lado. Mas tudo isso vai mudando, na medida em que o homem mudar, as instituições mudarão. E é justamente isso que ele finaliza falando. As instituições que se reformarão a si mesmas e a humanidade caminhará rapidamente para os destinos que lhes são prometidos na Terra, enquanto não chega a hora de alcançar o céu. Aí na nota, Herculano Pires coloca: desde o Livro dos Espíritos, Herculano Pires, um grande professor, né, jornalista, escritor, enfim, alguém que deixou marcas positivas, ele no espiritismo e no campo da filosofia, ele tem muitos livros, e ele traduziu, né, obras póstumas, traduziu o Livro dos Espíritos, enfim. Então, ele coloca no rodapé: desde o Livro dos Espíritos, Kardec insiste na tese da educação como instrumento básico de transformação no mundo. Felizmente, a educação espírita já surgiu no Brasil e vem se desenvolvendo de maneira auspiciosa através de uma rede escolar que vai do grau pré-primário ao grau superior de ensino. E ele acrescenta: no final de 1970, Ano Internacional da Educação, decretado pela Unesco, órgão cultural da ONU, o Ano Nacional da Educação, decretado pelo governo brasileiro, foi lançada em São Paulo a revista Educação Espírita, primeira revista pedagógica do espiritismo no mundo. Aí ele fala da editora, tudo mais, né? Porque abriu uma nova frente na batalha da cultura, iniciando a elaboração da pedagogia espírita.
Dessa elaboração depende o que Kardec prevê para o futuro, uma geração inteira educada e fortalecida pelos princípios racionais do Espiritismo. Então, nós vemos quão importante é a educação espírita. A educação espírita que nós sabemos que acontece nos centros espíritas, né, na filosofia espírita, enfim, em todo o corpo da doutrina, mas aqui ele se refere às escolas espíritas. Infelizmente, as escolas espíritas, e nós temos uma, né, educando Allan Kardec, elas têm que lutar muito contra os antagonismos que surgem, né, no desejo de coibir esse crescimento da humanidade. Porque pensemos, quando houver várias escolas que trazem ali na educação da criança, não só a educação intelectual, mas alcançando aquele ser como um ser integral, né, levando a ele a possibilidade de conhecer ali o que a doutrina espírita descortinou, a doutrina dos espíritos descortinou. É claro que isso traz uma segurança muito grande para alcançar o homem de bem, que é a proposta da escola, né? Então, evidentemente que as forças contrárias são muito grandes, né, para que isso não se dê, né? Mas está aí. O Espiritismo, como dizia Kardec, ele é um rio. Uma vez que foi aberto o dique, e foi o momento que ele iniciou-se, não há como pará-lo. E é nessa confiança, nesse sentimento de gratidão por esses ensinamentos preciosos que a doutrina nos traz, que vamos agradecer a Deus e rogar ao Pai que nos ilumine e nos fortaleça. Que fiquemos em paz.